Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos aqui nesta noite. Aproveitar que vocês estão de pé, abre a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Glória a Deus. Depois, Atos, capítulo 4, versos 11 e 12. Inicialmente, Mateus 10, verso 16, que diz-nos assim a palavra de Deus: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as serpentes e sem maldade como as pombas. Agora, Atos, capítulo 4, versos 11 e 12, diz: Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Senhor nosso Deus e Pai, peço a tua bênção sobre esse momento da tua palavra. Senhor, nos dê a autoridade, a intrepidez necessária, Senhor, do teu Espírito Santo para expormos aquilo que está em nosso coração, não originado por nós mesmos, mas plantado pelo teu próprio Espírito. Senhor, me ajude a não atrapalhar o Senhor aqui essa noite. Aleluia. Me ajuda, Senhor, ao contrário, a ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, afina as minhas cordas, a minha mente. Em nome de Jesus, me usa, Pai, eu te peço. Também mexe no coração do teu povo que vai ouvir e receber a tua palavra, a fim de que não seja desperdiçado esse momento, mas que eles captem, Senhor, cada palavra que aqui for dito, Senhor, que sirva, como eu já lhe disse hoje à tarde, como impulso, como impacto, de forma transformadora, renovadora, na vida de cada um dos teus filhos. Assim eu oro ao Senhor, e desde já eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, hoje pela manhã, nós estávamos na escola bíblica dominical, e eu dividi a aula lá na sala dos jovens, juntamente com eles, compartilhamos ali alguma coisa da palavra de Deus, embasado no texto sagrado de Mateus, capítulo 10, versículo 16, o qual eu quero inicialmente falar alguma coisa também, como primeira parte, e depois como segunda parte, lá o livro de Atos 4, 11 e 12. Mas nessa primeira parte, como conversamos lá, uma verdade que sobreveio ao meu coração, que saltou aos meus olhos enquanto eu estudava e preparava a aula, e durante a madrugada de ontem para hoje, trabalhando, mas pensando no texto, pensando e meditando, falando com o Espírito Santo a respeito disso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, talvez vá ritmo mais acelerado, e eu quero que você acelere junto comigo, não fica parado não. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo nesse momento aqui no Brasil, propriamente dito, está fazendo festa para a carne, e eu vim fazer festa para Deus. Eu quero que você, nesse mesmo embalo que nós estamos desde o início do culto, fazendo festa para Ele, que nós não diminuamos o ritmo. Então eu e você juntos, somados, vamos estar na presença dEle, fazendo festa para Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor da nossa parte. Fecha parênteses, vamos voltar para o texto. Então, enquanto trabalhava, pensava, meditava, falava com Deus na mente e no coração, dizendo: Senhor, fala comigo através desse texto, e elucida o que é que vai discorrer amanhã. E algo me veio à mente, ao coração, e que foi um tanto assim, para chacoalhar. E o que é, pastor? Presta atenção no que está escrito aí. Alguns dos irmãos que estiveram pela manhã ouviram alguma coisa, mas olha o que Jesus está dizendo aos discípulos: eis que eu estou enviando vocês, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Irmão, lobo é o predador da ovelha. Ovelha não é um animal de combate, ovelha não é um animal de guerra, pelo contrário,
Eu disse na sala dos jovens, ovelha é um animal que é totalmente independente, que precisa de cuidado, porque ela é meio tosquinha. Se ela não for orientada, se ela não for cuidada, ela entra onde não deve, faz o que não deve, anda com quem não deve, ela se enrosca, ela se atrapalha. Então ela precisa de muito cuidado. Ela não é esse animal todo esperto, mas o lobo é ao contrário disso. O lobo sim é esperto, o lobo é feroz, o lobo é devorador, o lobo arranca pedaço. E aí vem Jesus e fala: eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobo. Perdão da palavra, eu me interroguei e disse: que é isso, Jesus? Que coisa é essa? Que coisa horrível é essa? Que maldade é essa? Que pensamento é esse? Por que disso? E aí, no decorrer da madrugada, o Senhor vai revelando os porquês. E olha só que interessante. Eu falei aos jovens, eu julgo que eu e você somos ovelhas. Eu me enquadro na figura de ovelha. Você se enquadra, você se julga ovelha do aprisco do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se sim, diga amém, glória a Deus, aleluia, alguma coisa. Então eu e você nos enquadramos, fazemos parte do mesmo aprisco. Nós somos ovelhas do Senhor. E esse texto, portanto, se aplica a nós. Não se limita somente aos discípulos, mas também vale para nós. É como se Jesus tivesse Daniel dizendo para mim e para você: eu estou enviando você, ovelha minha, para o meio de lobos. Aí você retruca esse pensamento e diz: como assim o Senhor está me enviando para ser devorado, para ser dilacerado, para ser destroçado, para ser arrebentado? Não estou entendendo o raciocínio. Escutem. E aí vai andando, vai se passando. Eu defini quem são as ovelhas. Eu e você somos as ovelhas. Mas quem são os lobos? Quem são esses devoradores? Quem são esses animais ferozes? Quem são essa ação veroz pela qual o Senhor, ou a qual o Senhor apontou, dizendo que estava enviando a gente para o meio deles? E nós chegamos à conclusão lá na sala dos jovens. Eles disseram algumas coisas, mas juntos chegamos à seguinte definição: para todo lado que a gente vai, para toda esquina que a gente vira, para cada lado que a gente olha, nós vamos nos deparar com um lobo. Porque lobo, Ricardinho, não são os animais em si, não são somente as pessoas, mas são as situações desse mundo terreno. Para onde eu e você, irmão Paulo, olharmos, para onde irmos, nós vamos nos deparar com situações que estão o tempo todo tentando nos devorar. O tempo todo, Guilherme, o espírito das trevas, o inimigo de nossas almas, o demônio, o diabo, queira como você chamá-lo, está preparando laços e cercando-nos, tentando nos devorar, por meio de situações, seja por meio de doenças, seja por meio de tentações pecaminosas, seja por meio de sentimentos. Mas ele está o tempo todo, Felipe, devorar o meu e o seu ser, devorar a minha e a sua expectativa em Cristo, devorar a minha e a sua esperança em Cristo. Ele está o tempo todo querendo acabar, irmão Paulo, com o nosso vigor, com o nosso ânimo, com o nosso prazer de servir a Cristo. Ele está o tempo todo querendo fazer com que a gente escorregue, deslize no chamado pecado, a fim de que nós próprios nos acusemos e fiquemos ali reclusados, se autoflagelando, tendo piedade de si próprio, pensando em desistir, sendo inundados de pensamentos de desistência. Não é para mim, não serve para mim, eu errei, eu não vou ser aceito de novo. E assim vai, para onde você olha. E eu dizia a eles, eu fiz um trabalho durante a madrugada e vários veículos de luxo passavam por lá. E aí o lado humano, olha o lobo devorador, assalta os olhos para aquilo e diz: puxa, que bacana, como eu queria ter um desse. É um lobo, Diego. Está querendo que você sinta inveja, querendo que você dê espaço no seu coração para a cobiça, para a avareza. Ele está ali tentando te devorar o tempo todo. Às vezes passa uma mulher
alguma coisa diferenciada, mais nova, mais exuberante, e aí aquilo ali é como um lobo querendo devorar a sua moral, a sua ética, a sua decência como cristão. Para onde você olha, alguém que te fecha no trânsito, querendo tirar, irmã Bianca, a sua paz, a sua temperança, o seu equilíbrio. É o lobo tentando derrubar você e eu daquilo que somos em Cristo Jesus. É o lobo, para todo lado que vamos, eles estão nos cercando. Deixa eu dar contexto bíblico para você. A Bíblia diz assim: olha, eis que o inimigo de nossas almas anda bramando como leão, rugindo como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu nunca tinha entendido esse texto da maneira tão perfeita como eu entendi hoje. Para onde eu olho, eu vejo ele tentando me tragar. Para onde eu olho, eu vejo armadilhas montadas, preparadas. Mas tem uma coisa, aleluia, ele só brama como leão, ele só ruge como leão, mas ele não é leão. E ele fica em redor, ele fica em derredor, porque ao nosso redor, na verdade, está o leão da tribo de Judá, para nos guardar, para nos livrar dessas artimanhas. Relaxa, no mundo tereis aflições. Foi isso que Jesus falou. Essas aflições são os lobos, são as armadilhas, são as setas. Digo de novo, queira como você chamar, mas elas estão à nossa volta o tempo todo, 24 horas por dia. E nós somos ovelhas, nós somos presas fáceis. Pastor, que coisa maluca é essa? Pois é, foi o que eu falei para Jesus. Eu falei: que coisa maluca é essa? Como que o Senhor faz isso com a gente? A resposta é: vocês são ovelhas, eles são sim lobos. Só que tem o seguinte: eu sou o pastor dessas ovelhas. E eu disse que não vos deixarei sozinhos até a consumação dos séculos. E se eu disse, está dito. Eu vou vos enviando, mas vocês não estão indo sozinhos. O Espírito Santo Consolador está com vocês, para fazer com que vocês vençam as armadilhas, para que vocês superem os lobos. Eu estou falando você, para mim, crente em Cristo Jesus. Perdão, pastora. Não é fácil não, pastora. É lobo. Que quer fazer a gente murmurar, que quer fazer a gente reclamar, que quer fazer a gente desistir. É lobo, pastora. Mas o leão da tribo de Judá, o pastor deste rebanho, eles são as mesmas pessoas. O pastor deste rebanho, Felipe, ele não só cuida desse rebanho, ele protege esse rebanho, ele guarda este rebanho, ele alimenta este rebanho, ele zela, ele tira a lã deste rebanho, ele agasalha este rebanho, ele acolhe no aprisco este rebanho, ele derrama óleo sobre a cabeça desse rebanho, ele cura, recebe isso em nome de Jesus, ele cura as feridas deste rebanho. Eu não sou de não anotar, esposo, hoje eu não anotei, está vindo direto, aleluia. Ele cura o rebanho. Sabe, babá, às vezes o rebanho, as ovelhas, se ferem com os lobos. Às vezes os lobos acertam, eles dão um golpe e acerta as ovelhas. A ovelha dá uma desatenciada ali, ela atenta, ela dá uma distraída, ela se afasta um pouquinho, ela se esquece, ou o próprio Senhor da ovelha diz: deixa-me ver o que vai acontecer, deixa-me ver. Ele põe à prova aquela ovelhinha, e aí o lobo vem e acerta. Aí dói,
Mas o salmista disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é a ponta, o cajado é a curvinha. É nessas horas que o pastor da ovelha pega o cajado, passa e puxa de volta. Puxa de volta para si. Para quê? Para curar, para sarar, para dizer quando a ovelha foi rebelde: eu não falei para você não ir por ali. Eu não disse para você não ir lá. Eu não disse para você me ouvir, me escutar e me obedecer. Não tem problema. Você errou, não tem problema. Eu vou curar essa ferida, eu vou sarar essa ferida, mas não volta a fazer isso de novo, não. Mas às vezes Ele permite. E nessas permissivas de Deus, Ele puxa de volta, Ele trata a ferida, e aí Ele diz assim: pronto, agora você está pronta, você está mais forte. Você parecia que não ia resistir, né? Mas sou eu o pastor que cuido de você. Eu é que estou derramando óleo e sarando essa ferida e fazendo você mais forte, para você vencer ainda mais outros lobos que virão pela frente. Esse é o pastor que enviou-nos para o meio de lobos. Então eu quero dizer para você, servo de Deus, irmão e irmã em Cristo Jesus, você que como eu estamos enfrentando, Misael, como é que é mesmo o coletivo de lobo? Obrigado, Misael, porque lá na aula ele lembrou. Você e eu que estamos em meio à alcateia, relaxa, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O pastor, o sumo pastor, eu não estou falando com todo respeito do pastor Ricardo, porque ele não pode estar conosco. Ele não estava, o senhor não estava comigo durante a madrugada, talvez orando por mim, mas fisicamente não estava. Mas o pastor, sumo pastor, o pastor deste rebanho, o pastor de toda a ovelha, ele sim estava comigo, me ajudando a enfrentar esses lobos devoradores. Só que tem o seguinte: às vezes a coisa estremece, às vezes a carga fica pesada. Vamos comigo lá para o livro de Atos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Que pedra é essa, irmão? A Bíblia vai dizer que é a pedra de esquina, ou então que é a pedra angular, que é a pedra perfeita. Que pedra a que se refere isso? Na construção é a pedra básica, é de onde partiria toda a construção. É dali que se inicia. Normalmente era posta num vértice como esse, e dali fazia-se a união das paredes e iniciava a construção. É a base de tudo. Ou então em uma outra aplicação, num arco assim, quando eles iam fazendo, ela era a central para dar pressão, para que fique ligado, para que ficasse bem encaixado. Essa pedra angular é que é a pedra que se refere a esses textos. E aí você vai ver os nossos irmãos pregando a palavra de Deus, dizendo: essa pedra foi a que vocês rejeitaram. E eu quero falar um pouquinho sobre essa pedra também, porque pode ser que para você que ainda não é ovelha desse rebanho, você não entende o que é que está acontecendo. Então eu quero falar com você também. Sabe por que a gente suporta tanta coisa? Porque ele, além de pastor, ele é pedra de sustentação. Ele, além de cuidar, ele, além de sarar, além de orientar, além de corrigir, além de tudo aquilo que eu disse que ele faz como pastor, ele também é a sustentação. Ele é a rocha. Ele é a rocha de estrutura. Ele é a rocha que faz com que a gente aguente a pressão. E às vezes a pressão é forte. Às vezes a pressão é demais, a tal ponto que parece que a gente não vai suportar. Mas como a gente está firmado na rocha, a gente suporta. A gente passa, a gente vence. Ele é essa pedra. Só que tem o seguinte: nós também somos muito egoístas, ou melhor, orgulhosos.
Por vezes nós rejeitamos essa verdade. Nós queremos fazer a construção da nossa própria vida com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios saberes, traçando caminhos, como foi ministrado aqui no culto de ensino da quinta-feira, por nossa própria conta, esquecendo e desconsiderando que há um só caminho, que é Jesus. Queremos fazer com que a nossa própria vida, colocando tijolos sobre ela, galgando passo a passo, fazendo com que ela se edifique por nossa própria conta. É como se nós pegássemos o papel, o lápis e fizéssemos o nosso projeto, o nosso desenho, desconsiderando a pedra principal. Só que nenhuma casa, nenhuma edificação que se construa, se ela não estiver bem solidificada, ela não suporta por muito tempo. E é aí que mora o segredo. Diz a palavra de Deus que o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha, mas o tolo edifica sobre a areia. E venha cá, irmão, como humanos que somos, nós não somos tão espertos assim. Nós não somos tão sábios assim, tão inteligentes assim, mas quando nós nos rendemos ao pastor, quando nós nos rendemos a Cristo, a pedra de esquina, e nos edificamos nele, aí a coisa muda. Diz as Sagradas Escrituras, aí pode vir vento, aí pode vir tempestade, aí pode vir o que for, que a casa não será abalada. E é esse Cristo, essa pedra, essa base que estamos firmados. E é sobre ela que eu quero falar para você. Você que ainda não está firmado nela, você que tem rejeitado ela, você que tem desconsiderado ela na sua vida, que tem achado que por sua própria conta você vai conseguir. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir por sua própria conta. Você não vai suportar. É por isso que está dando errado. É por isso que não está funcionando. É por isso que o casamento não vai para frente. É por isso que a família está destruída. É por isso que a vida profissional não avança. É por isso que não há paz. É por isso que não há tranquilidade na sua alma. É por isso que você não dorme em paz. É por isso que você não consegue passar um dia em paz. É por isso que você precisa de remédios para dormir. Porque você ainda não firmou a sua vida na rocha. Porque você ainda não está sustentado na rocha que é Cristo, na pedra de esquina. Você tem rejeitado ela. Psicólogos, psiquiatras, tantos outros recursos já foram buscados, faculdades e etc, e etc, e etc. E até aqui você tem rejeitado a pedra de esquina. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ele não só vai lhe servir de sustento, eu acabei de falar, ele vai servir também como pastor. Você precisa edificar a sua vida sobre a rocha, sobre a pedra angular. Para de rejeitar a Cristo. Estou falando com todas as letras, para que não haja nenhum mal entendido. Pare de rejeitar a Cristo em sua vida. E aqui eu abro uma aplicabilidade também a você e eu, que somos já servos de Deus. Por vezes, irmão Diego Henrique e Diego, e mais alto, Lemes, pronto, agora eu vou decorar, Diego Henrique e Diego Lemes. Por vezes, Diego Lemes, nós já firmados na rocha, já firmados em Cristo, ovelhas deste aprisco, traçamos projetos deixando Cristo de lado. Isso não é algo específico ou peculiar só de quem não está em Cristo, mas tem muita gente que já está no aprisco, que quer de vez em quando dar umas voadas, quer dar umas variadas, e lá vem eu dizer para você: pare de rejeitar a Cristo, puxa o Cristo para o centro, traz o Cristo como tudo, traz o Cristo como alicerce. Hoje eu estava orando por uma pessoa em específico à tarde. A Estela, irmão, está dando um trabalhão, sabia? Ora por nós. Ô menininha brava aquela, viu, pastor? Chora bastante,
só quer saber de mamar, é de 2 em 2 horas, acorda, e não está fácil não, mas Deus é bom, e eu estou feliz da vida, mesmo com todo esse trabalho. Então ore para Deus nos dar condições. E um dos momentos que ela mais gosta, e ela já sabe, em 31 dias ou 32, completando hoje, ela já pegou as manhas, o Ziniel. De tarde o papai vai acordar aí, depois que chegar do serviço, vai me levar para passear na rua. Às vezes eu toco, cadê a Poliana? A Biel, a Poliana, sai lá, pendura aqui nesse braço, porque ela cabe só nesse braço ainda. E a gente sai para dar uma voltinha no quarteirão ali. E ela adora aquele passeio. Ali ela abre, descansa. E nesse momento, é o momento que eu aproveito para orar. E eu orava por uma pessoa enquanto eu carregava minha filha. E eu no meio do caminho orando e falando com Deus, eu disse para Ele: Senhor, como é difícil orar por certas coisas. Sabe por que é difícil? Porque às vezes eu fico com medo de impor a minha vontade. Eu não quero impor a minha vontade. Eu quero viver os teus planos, quero viver os teus projetos. Eu não quero excluir o Senhor da minha vida. E mesmo assim orando e preocupado em orar de forma errada ao Senhor por alguém. E eu dizia: Senhor, cura. Senhor, em nome de Jesus, restaura. Senhor, em nome de Jesus, dá saúde, por favor, faz um milagre. Eu falei: mas e se não for a sua vontade fazer isso? Aí enrosca, sabe, Diego? Eu dei uma pausa na oração, na intercessão, falei com Deus, falei: como que eu devo orar, Senhor? Olha, irmão, a respeito de certos assuntos. Aí Jesus falou comigo muito fácil. Eu falei assim: filho, é muito simples, olha para a minha oração de Getsemane. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. É assim que você tem que orar. Eu falei: fechou, vamos voltar para a conversa. Senhor, cura, restaura, dá saúde, faz um milagre. Mas no fim, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Sabe o que é ter Jesus como alicerce? É isso. É tudo que você for fazer, você embasar-se nele, irmã Gisele. As decisões a serem tomadas, embasadas nele. Os ventos soprarão, se você estiver nele, você resiste os ventos. Por mais difíceis que sejam, por mais fortes que eles sejam. Deixa eu partir para o final. Pode até ser que haja guerra, e nós estamos em guerra, o tempo todo nós estamos em guerra, mas nenhum dinamite, nenhuma bomba, nenhum míssil, nada vai atingir a sua edificação. Por quê? Porque você está bem firmado, e se atingir, ela não vai ruir, ela não vai ser destruída, porque existe uma sustentação. Eu quero convidar você a se colocar de pés. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Foi cantado aqui a respeito disso. E não há como vencer essa guerra se não estiver no aprisco deste Senhor. Não há como vencer esta guerra se não estiver alicerçado nesta pedra de esquina, nessa rocha. Portanto, eu quero fazer aqui 2 convites muito simples, e por favor, sejam rápidos, porque a hora avança. Primeiro convite: você, ovelha deste aprisco, que os lobos estão à sua volta, e que você está apavorado, você está desesperado. Não tenha vergonha disso, não tenha vergonha. Você que está, às vezes, com as esperanças estremecidas, deixa eu lembrar você de uma coisa: você não foi enviado e largado sozinho no meio dos lobos. O Senhor, o nosso pastor, está com você, e Ele tanto está com você que Ele mandou lhe dizer que hoje Ele vai restaurar, hoje Ele vai refazer o que você está precisando. O meu segundo convite é para você que está rejeitando a pedra de esquina. É para você que está tentando construir uma vida sem Cristo. Não vai funcionar, não vai, porque ela não se sustenta. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão trabalham os que guardam a cidade.
E ela continua dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É muito simples, Paulo. Quer ter uma vida edificada de verdade, você precisa de Cristo como sustentação. Então eu quero fazer um convite para você que ainda não tem a Cristo no seu coração, você que ainda não aceitou a Ele como o único e suficiente Salvador. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Sai você, irmão e irmã, que está precisando ser renovado, que precisa ser tocado, que precisa do cuidado do pastor. Mas sai você também que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não está firmado nessa rocha, firmado em Cristo. Existe alguém que queira fazer esse pacto com Cristo, que queira tê-lo como sustentação da sua vida? Faz um sinal assim com a sua mão. Existe alguém que queira entregar a sua vida, que não quer mais rejeitar a Cristo, antes quer trazê-lo para o centro da sua vida? Existe alguém? Se houver, faz um sinal assim com a sua mão. Nós vamos orar por você. Onde é que estão os nossos irmãos que precisam ser renovados? Irmão, eu vou falar só pela última vez. Deus tem cura para vocês aqui esta noite. Então, se você precisa de cura, sai do teu lugar e vem à frente. Eu vou voltar o microfone ao pastor. É ele quem vai orar, é ele que vai impor as mãos. É o nosso pastor e ele vai orar, e Deus vai operar o milagre. Mas você precisa tomar a sua decisão, dar o seu passo, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Vamos nos organizando aqui, ó. Vem até aqui à frente. Eu sei que você precisa de cura. Jesus acabou de falar ali comigo através do presbítero Eric. Pode chamar, porque eu vou curar, eu vou restaurar. Medo, insônia, pode sair do seu lugar. Jesus tem cura para isso. Desespero, pode sair, pode vir, porque Jesus tem cura para isso. Está desesperado, está com medo? Relaxa, Jesus tem cura para isso. Pastor, o meu caso não é esse, o meu caso é literalmente uma doença física. Sai do seu lugar, porque Jesus tem cura para isso. Sai do seu lugar, porque Jesus tem cura para todas as enfermidades. Não há enfermidade que Ele não possa sarar. Jesus tem cura para a alma, Jesus tem cura para o espírito, Jesus tem cura para o corpo. Jesus é a plenitude dos tempos.